Você que trouxe sua Bíblia, faça uso dela por gentileza. Evangelho segundo escreveu Marcos. Marcos capítulo de número 4. Nós leremos a partir do verso de número 35. Marcos capítulo de número 4, verso de número 35. Louvado seja o Senhor por essa tão rica e especial oportunidade que Ele nos concede de poder conhecer-lhes e servir-lhes nessa noite tão especial. Minha palavra nesse altar é de gratidão a Deus pela vossa família sacerdotal, pastor Danilo, pastora Clara, que de forma tão generosa, abençoada e abençoadora nos recebe. Obrigado, pastores, pelo carinho com a minha casa, com a minha família. E nós estávamos no momento anterior ao culto conversando um pouco, e tantas coisas em comum, tantas histórias em comum, e louvado seja Deus por isso. Eu tenho orado a Deus já há algum tempo com a minha casa, para que Deus não nos apresente mais pessoas, mas que Deus nos una a propósitos. E eu tenho por certo que estar aqui neste altar nessa noite é mais do que um símbolo de que Deus ouviu essa minha oração, e eu louvo a Deus por isso. Estou acompanhado hoje do Bruno, um amigo querido, obreiro da nossa casa. Sou pastor ali na igreja Pura Fé em São Paulo, e aprove ao Senhor nos trazer para cá na noite deste dia. Marcos capítulo 4, verso de número 35. Assim diz a Bíblia: Naquele dia, já sendo tarde, ele disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles levaram no barco assim como estava, e outros barquinhos também os seguiam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que começou a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos o acordaram e clamaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele então levantou e repreendeu o vento e disse ao lago: Aquieta-te, acalma-te. E o vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então perguntou aos seus discípulos: Por que tens tanto medo? Será que ainda não tendes fé? Então eles estavam tão apavorados que perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Feche os seus olhos por um momento. Incline sua cabeça. Espírito Santo, como nós te amamos, nós amamos a tua casa, amamos estar em tua presença, amamos quem tu és. Nós já te louvamos, nós já lhe aplaudimos, nós já lhe ofertamos, mas agora lhe pedimos: fala conosco. Fale conosco, porque ouvir a tua voz para nós é questão de sobrevivência. Faça-nos um pouco mais vivos, que ao sairmos desta tão linda casa de oração, não haja em nós o sentimento de que nós não lhe ouvimos, mas que o inconfundível som da tua voz alcance a nossa alma dentro deste ambiente mais uma vez. Em o nome de Jesus Cristo que oramos. Amém e amém. Tome seu assento por bondade. Se puder só me dar um cadinho mais de retorno, por favor. Olhe para cá. Eu prometo que serei rápido, serei sucinto, até porque as coisas fecham cedo em Salto. Eu estou com fome e eu estou ministrando sobre mim mesmo uma janta. Aleluia. Olhe para cá. Nós estamos diante de um dos mais clássicos textos de toda a Bíblia Sagrada. As duas vezes que Jesus está diante de uma tempestade, aquela em que ele andou por cima das águas e essa da qual ele dormirá dentro do barco, fazem parte do nosso imaginário popular desde sempre. Se você, assim como eu e o pastor Danilo, foi criado em uma boa escola bíblica dominical, essa imagem desta história narrada pelo texto sagrado está presente na nossa vida desde sempre. Porém, eu tenho aprendido com o Espírito Santo
ao longo de todos esses anos, que todas as vezes que o Senhor nos leva para um lugar muito comum, como este texto, é porque Ele quer fazer com que entendamos algo que da última vez que nós passamos por ali, nos escapou, mas que para este momento da nossa vida nos será crucialmente importante. E esta noite, definitivamente, é um desses casos. A narrativa começa com Jesus pregando. É interessante que de todos os evangelistas, Marcos vai ser o único a ter a delicadeza de nos dar um detalhe temporal deste culto, ao dizer: já era tarde. Isso é interessante, não é? Já era tarde, eles estão à beira da água, o sol já está se pondo, o dia já está findando, a noite já se aproxima. Já era tarde. Já era tarde é fim, término, conclusão. Quem aqui trabalhou hoje? Vamos lá? Quem trabalhou hoje? Vamos lá. Sabe quando vai dando 15 para as 5? Tem alguém aí? O coração chega, pula, né? Você só olha para o relógio e diz: Senhor, está acabando. A gente ora para não entrar ninguém, porque quem entra 15 para as 5 sai 6:30. Já era tarde. É dia terminando. É a impressão de que nada mais irá acontecer hoje. Até porque é de dia que compra, vende-se, trabalha-se, estuda-se. Jesus, aliás, vai falar sobre isso, dizendo: aproveita enquanto é dia, enquanto dá para se trabalhar, antes que chegue a noite. O que Marcos está dizendo é: a gente tinha a nítida impressão de que nada mais iria acontecer naquele dia. Já era tarde. Porém, o que Marcos está nos dizendo nas entrelinhas deste texto é que já era tarde, mas ainda dava tempo. É tarde, mas ainda dá tempo. Eu não sei para quem eu prego, mas eu venho da parte de Deus, da introdução da minha fala, na noite deste dia especial e profético, para dizer ao coração de alguém: eu sei que está tarde, mas assim lhe diz o Senhor, ainda dá tempo. Não, eu venho pregar para alguém disposto a receber essa palavra na Lagoinha e Salto, na noite deste dia, para lhe dizer: eu sei que o ano está prestes a terminar, nós estamos em contagem regressiva, e para onde se olha já tem enfeites de Natal para tudo que é canto. Eu fui no shopping hoje, quase caí para trás, já parece que é 24 de dezembro, já estão descongelando a Simone e o Roberto Carlos para cantar as mesmas canções de sempre que eles cantam há décadas, neste mesmo tempo do ano. Mas eu venho de Deus e dizer: 49 dias é mais do que o suficiente para Ele virar a realidade da tua história de ponta cabeça. Tá tarde, mas ainda dá tempo. Eu venho de Deus pregar a alguém que está dizendo: pastor, mas eu recebi aquela profecia há tanto tempo, tanta coisa já aconteceu, vem ano e vai ano e nada muda, vem mês e vai mês e nada se altera, veio pandemia e foi pandemia e tudo continuou na mesma. Mas assim diz o Senhor na minha boca: tá tarde, mas ainda dá tempo. Tá tarde, mas ainda dá tempo. Dá tempo de atravessar para o outro lado, dá tempo de viver o novo de Deus, dá tempo de se chegar aonde não se chegou, de conquistar o que não se conquistou, de acessar o que não acessou, de entrar aonde não entrou, de vender o que ainda não vendeu, de comprar o que ainda não comprou. Tá tarde, mas ainda dá tempo. Eu não sei se profeta tem cara, mas faz cara de profeta para alguém. Diga a ele, diga a ela: tá tarde, mas ainda dá tempo. E o ano ainda não terminou.
ainda dá tempo. O convite de Jesus, ele é muito simples. Passemos para o outro lado. Passemos para o outro lado. Existem algumas nuances desta ordem que eu quero caminhar contigo. A primeira e mais óbvia delas está aqui. Ele não diz passe, ele diz passemos. E isso muda tudo. Porque mais importante que saber onde se vai é entender com quem se vai. Ele não disse passe, ele diz passemos. Ele não disse vá, ele diz vamos. Ele não diz lute, ele diz lutemos. Eu queria alguém aí. Ele não diz em frente, ele diz lutemos. Perceba, eu fiz questão de ler esse texto todo com você de forma proposital, para que relembremos de detalhes desta narrativa. Vai ter tempestade, vai ter barco balançando, vai ter água dentro do barco, vai ter mar se levantando, mas em todo este processo nós estamos debaixo de uma palavra. Quando o mar se agitar, eu vou estar no barco. Quando as ondas se levantarem, eu vou estar no barco. Eu queria alguém aí. Quando o barco balançar, eu vou estar dentro do barco. Ele não disse passe, ele disse passemos. Passemos para o outro lado. Perceba, toda ordem dada no mundo espiritual vem acompanhada de uma promessa liberada. Toda ordem dada vem acompanhada de uma promessa liberada. Qual é a ordem? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Qual é a promessa? Conte as estrelas, se é que as pode. Qual é a ordem? Passem para o outro. Qual é a promessa? O outro lado já existe. Porque na palavra liberada há um destino liberado. Eu vou a este aleluia. Toda palavra liberada me libera um destino. Ele está dizendo: eu sei que vai ter tempestade, eu sei que vai ter onda se levantando, eu sei que vai ter barco balançando, eu sei que vai ter água dentro do barco. Mas dá para você entender que quando eu te liberei a palavra e te coloquei dentro dessa embarcação, eu já te garanti um destino. Toda ordem dada vem acompanhada de uma promessa liberada. Eu não sei para quem eu prego, mas eu venho de Deus na noite deste dia dizer: ei Lagoinha, na cidade de Salto, antes que o ano termine, você contará esse testemunho da DM do meu Instagram, @WilliamAgapito, segue nós. Eu cheguei do outro lado, porque o outro lado existe e nós chegaremos lá. Passemos para o outro lado. É interessante, porque estes meninos estão habituados a este lugar. Dos 12, pelo menos 4 deles, Pedro, Tiago, João e André, conhecem essas águas intimamente. Aliás, é nessas mesmas águas lá em Lucas 5 que eles foram chamados por Cristo. Não é uma novidade tão grande assim para eles sair daqui e chegar ali. A ordem é muito clara: passemos para o outro lado. É interessante que antes deles entrarem no barco, pastora Clara, eles terão que fazer um ofício diaconal, despedir a multidão. Então o Pedro, o Tiago, o João, o André, o Natanael, o Felipe, os 2 Judas, o outro Simão, o Mateus, o Tomé, estão aqui. Gente, obrigado por terem vindo, Deus abençoe. Olha, não faltem no próximo culto, venham, tragam os doentes, os coxos, os mancos, os surdos, os aleijados. Se estiver morto, traz também, ele ressuscita. Enquanto eles estão despedindo a multidão, uma cena curiosa, pitoresca, esquisita, anormal. Atenção, é Jesus entrando no barco com um travesseiro debaixo do braço. Ei, me empreste a sua imaginação santificada por alguns segundos. Você consegue imaginar o nosso Jesus entrando no barco com um travesseiro debaixo do braço? A depender da versão que você tem aí, está escrito almofada. É ainda mais fofo. Então Jesus vai para dentro do barco. Ele vai para
popa do barco. Barco é feito de proa e popa, proa e popa. Proa é frente, popa é trás. Proa é frente, popa é trás. Ele vai para a popa do barco. Afofa o travesseiro, está no texto. Deita a cabeça aí e dorme. A pergunta que eu lhes faço é: você acordaria Jesus? Claro que não. A gente não acordava o pai. Irmão, domingo, macarronada, Coca-Cola, sono do pai. Aí o pai dormia, estava no canal do boi. Você falava: não sou obrigado a assistir isso. Aí para não acordar o pai, a gente ia aqui, né? Quando você mudava, eu não sei, tem uma ligação do botão que muda o canal para o sono do pai. Do nada vem uma voz olhando assim: tô assistindo. Você fala: que coisa, gente. Você não acordaria Jesus? Até porque a ordem é muito clara: passemos para o outro. Ele sabe o que tem de fazer. Não é uma novidade para eles. Mas não é engraçado que mesmo fazendo criteriosamente o que lhes foi ordenado fazer, tudo lhes dará absurdamente errado? E será que eu prego a mais alguém que esteve em um lugar de obediência plena? Não é que você desobedeceu o que ele te mandou fazer, pelo contrário. Pastor, a gente está fazendo exatamente o que era para estar fazendo. Orando, jejuando, consagrando, lendo a Bíblia, acordando de madrugada, fazendo campanha, vindo para o culto, dizimando, ofertando, convidando, ajudando, auxiliando. Só que não é interessante que, mesmo obedecendo o que era para estar fazendo, o que lhes sobrevém a eles é uma terrível tempestade? Será que mais alguém já entrou em parafusos na sua vida espiritual ao pensar que a conta não fecha? Como que eu, andando em obediência ao que ele me mandou fazer, o que vem contra mim é uma tempestade que eu não estava aguardando? Mas ainda bem que você veio para o culto de hoje. Toda tempestade no mundo espiritual carrega em si uma razão de existência, um propósito de existência. E o propósito dessa tempestade revelar-se-á muito rapidamente. Se não, vejamos. No momento em que Jesus lhes deu uma ordem, dizendo: passemos para o outro lado, qual foi o momento que ele disse: pegue nos remos? E qual foi o momento que ele disse: faça o que vocês sempre fizeram, que vocês vão chegar onde sempre chegaram? Sabe qual é o nosso problema? É tentar chegar nos destinos que ele me determinou, das formas como eu imaginei. E sabe qual é o teu problema, filhinha? Você está remando demais. Filhão, sabe qual é o teu problema? Você está remando demais. Ou você não acha minimamente esquisito o fato de Jesus estar dormindo e os meninos estarem remando? Sabe por que você está extenuado, cansado, exaurido, exausto, contando os dias para ver se o ano acaba, para dar um respiro, vivendo a vida toda como se tudo fosse tão insuportável que a gente conta os minutos para terminar. Tudo você quer que termine. Não vê a hora de acabar o culto, não vê a hora de acabar o jogo, não vê a hora de acabar o dia de trabalho, não vê a hora de acabar o mês, não vê a hora de acabar o ano. Sério? Você está remando demais. Aí você está me ouvindo e sendo confrontado pelo Espírito, através da palavra ministrada, e dizendo: pastor, mas se eu parar de remar aí lascou de vez. É mesmo? Então me mostra o resultado dos teus remos até agora. Ou há frustração maior para a mente humana do que remar tanto e não sair do lugar?
É justamente por isso que, entrando no barco, ele colocou um travesseiro lá dentro. É ele dizendo: vai ter onda levantando, vai ter mar embravecendo, vai ter barco chacoalhando, vai ter água dentro do barco, mas dá para você entender que eu já coloquei dentro da embarcação um ponto de descanso. Eu queria alguém aí. Um convite de Deus para nós na noite desta quinta-feira. Por que que você não experimenta descansar? Com muito carinho, com muito equilíbrio, com muito cuidado, mas a autoridade de Deus, toma a mão de alguém perto de você e diga assim: há um convite. Não me ajuda, diga: há um convite de Deus para nós. Descansa. Eu venho na condição de profeta a este altar para lhe dizer: o Senhor está visitando a tua mente com pacificação. Eu sinto do meu espírito que desce sobre nós pacificação de mentes, pacificação de almas, pacificação de espíritos, pacificação de corações. Ei, meu filho, você voltará a ter qualidade de sono, você voltará a não depender de ansiolíticos para conseguir dormir à noite. Receba pacificação. A ordem de Deus na minha boca é essa: descansa. Ele já colocou dentro dessa embarcação um ponto de descanso. Essa tempestade tem como propósito de existência uma única movimentação. Eu amo isso. O texto dirá: e eles aproximando-se dele. Para te trazer para perto, ele levanta essa onda. Eu sinto Deus. Para te trazer para perto, ele fecha aquela porta. Para te trazer para perto de novo, ele capota aquele carro. Ele frustra aquele sonho. Ele falha aquela empresa. Ele traz crise para aquele casamento. Para te trazer para perto, ele faz você parar. Porque entre te parar e te perder, ele sempre vai escolher a primeira opção. Eu não sei para quem eu prego. Eu venho da parte de Deus lhe dizer: você anda me perguntando o porquê da tempestade, o porquê do mar bravio, o porquê das ondas se levantando, o porquê do barco balançando, o porquê da água dentro do barco. Eis a minha resposta para você: eu só estava te trazendo para perto de novo, eu só estava te trazendo para o joelho de novo, eu só estava te trazendo para a madrugada de novo. Tem alguém aí ou estou sozinho aqui? Para te trazer para perto, ele balança este barco. Mas olha você aqui, crente, de novo: eu só estava te trazendo para perto de mim. De novo. Eu acho lindo, porque o vento não acorda ele. O balançar do barco não acorda ele.
Ei, água dentro do barco não mexe com ele. Eu sempre digo que existem dois seres humanos no mundo: eu e a minha amada esposa Tatiane, que está me assistindo. Somos casados há 11 anos, temos 3 lindas filhas. As gêmeas estão com 7 anos, Laura e Luísa, e a minha bebê está com 3. Eu tenho um círculo de oração para chamar de meu. Eu tenho um sono levíssimo. Se a Maitê mexe diferente, eu acordo. Eu estou morando na capital há apenas 7 meses, minha vida toda foi no interior. Pensa num ruído, num barulho. Um caminhão passa, eu acordo. E tem a Tati. Esses dias andou caindo uma chuva meio esquisita, né? Um chuvão. Eu acordei de manhã e falei: amor do céu, que chuva, né? Ela falou: choveu? Eu falei: minha filha, o prédio assoviou. Então, ou você é um, ou você é outro. E geralmente quem é um, casa com quem é outro. Deus sabe de todas as coisas. Ô gente, tem chuva, tem onda, tem barco balançando, água dentro do barco. E Jesus dormindo. Sabe por que Jesus dorme? Porque ele sabe que o fim de sua vida não é no fundo das águas do Genezaré, mas é no alto do Gólgota, numa cruz, para depois, no terceiro dia, ressuscitar. Ah, então quem sabe para onde está indo não se assusta pela tempestade que está passando. Ah, se você se lembrasse da palavra que ele te liberou acerca do destino que ele te deu, você não estaria tão assustadinho assim. É por isso que Deus marca um culto numa quinta-feira, me arranca lá da capital e me traz à cidade de Salto para lhe dizer: lembra da palavra que ele te liberou? Lembra do destino que ele te prometeu? Eu acho que eu li em algum lugar deste livro que ele não é homem para que minta. Eu acho que eu li em algum canto deste texto que ele não é filho do homem para que se arrependa. Eu acho que eu li em algum canto deste livro que ele mesmo disse acerca das suas palavras que ia passar os céus, que ia passar a terra, mas a palavra dele ia ficar no mesmo lugar. Ei filha, ele não falhou antes. Você acha que ele falharia justamente na sua vez? Descansa, confia, porque a palavra ainda está de pé. Chegaremos do outro lado. Será que tem alguém aí ou estou sozinho neste altar? Se for para Jesus, faça isso direito. Vamos, Lagoinha. Chegaremos do outro lado. Eu sinto Deus. A tempestade não o acorda, o vento não o desperta, as ondas não mexem com ele. Porém, um crente, irmão, pode ser o mais fraquinho crente, o mais desviadinho crente. Experimenta um crente bater o joelhinho no chão. Não. Eu preciso que você entenda isso aqui. Em lógica, pela lógica, em ruído, em decibéis, o que é mais barulhento, uma tempestade ou meninos que gritam? Mas dá para você entender que enquanto a tempestade não o move, não o mexe, não o comove, o meu clamor faz ele ficar de pé. Não, irmão, prega para ele, que você vai pregar melhor que eu. Gruda na mão dele, diga a ele, diga a ela: o nosso clamor tem o poder de fazer ele ficar de pé. Eu venho da parte de Deus gritar a alma de alguém neste dia.
No seu lugar eu estava clamando a Ele. No seu lugar eu voltava a orar a Ele. No seu lugar eu voltava a gritar por Ele, porque Ele toma o microfone da minha boca, a instrumentalidade da minha vida, para dizer ao coração de alguém que ainda crê na palavra profética liberada deste altar: o teu clamor tem o poder de mexer comigo, o teu glória tem o poder de mover os céus, a tua mão levantada, a tua boca aberta, o teu grito de júbilo tem o poder de mover as minhas mãos em autoridade. Eu quero convidar os crentes desta casa, por alguns segundos agora, a levantar uma de suas mãos, a abrir a sua boca e a clamar por Ele agora, a chamar por Ele agora, porque onde o nome dEle é chamado, Ele não resiste, Ele não se aguenta, Ele tem que se colocar de pé, Ele tem que se posicionar, Ele tem que se levantar. Eu no seu lugar, eu já estaria logo com as duas mãos levantadas, e eu gritaria por Ele aí agora. Ei, Lagoinha, eu chamaria por Ele aí agora. Eu não sei como é que você chama Ele, eu não sei se você chama Ele de lindo, de amado, de poderoso, de generoso, mas eu chamaria por Ele agora. Eu não sei se você se acostumou em chamá-lo de santo dos santos, de fiel, de verdadeiro, de amado da minha alma, mas eu chamaria por Ele aí agora. Eu não sei se você chama Ele de Rei dos Seis, de Senhor dos Senhores, de médico por excelência, de advogado dos advogados, mas eu estaria chamando por Ele aí agora. Eu não sei se você chama Ele de fiel, de verdadeiro, de incomparável, de inigualável, de eterno, de divino, de sagrado, de santíssimo, mas eu chamaria por Ele aí agora. Ei, Lagoinha, assim diz o Senhor na minha boca: chama que eu me movo, chama que eu venho, chama que eu me levanto, chama que eu me manifesto, chama que eu entro, chama que eu intervenho, chama por mim que eu começo a me movimentar. Será que eu tenho alguém nessa casa para gritar o nome dEle, para chamar o nome dEle? Porque Ele diz, pastora Clara: onde estiver dois ou três clamando pelo meu nome, aí eu me coloco no meio deles. Chama por Ele aí agora. Chama por Ele aí agora. Ele me catalabadore bebe baba. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai. Vamos, Lagoinha, levante suas mãos e diga o nome dEle. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai. Se adorarmos, Ele manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se chamarmos, e gente, é catauada sequerebababassa. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se chamarmos, é catauada saio rebabababa.
apareço. Onde o meu nome é chamado, eu entro. Onde o meu nome é chamado, eu intervenho. Onde o meu nome é chamado, eu curo. Onde o meu nome é chamado, eu saro. Onde o meu nome é chamado, eu intervenho. Onde o meu nome é chamado, eu limpo. Onde o meu nome é chamado, eu levanto. Onde o meu nome é chamado, eu resgato. Onde o meu nome é chamado, eu entro. Onde o meu nome é eu precisava de alguém comigo aí agora para clamar o nome dele. Clamar o nome dele. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Vamos a Goiânia. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Quando ele se levanta, perceba, ele não vai acalmar o vento, ele vai repreender o vento. Ei, ventos se acalmam. Pode sentar. Demônios se repreendem. De novo, ele não vai acalmar o vento, ele se levanta e repreende o vento. Ventos se acalmam, demônios se repreendem. E em Gadara existe um rapaz com tantos demônios que correntes não o seguram. Quando Jesus se levanta naquela embarcação, ele vai olhar e dizer: isso aqui não é só vento não. Isso aqui não é só tempestade não. Eu estou pregando para gente crente. Eu estou pregando para gente que diz assim: pastor Agapito, a gente já viveu prova, viu? Já passou por luta, dificuldade, crise, necessidade. Se eu contar o testemunho para o senhor chora. Mas o que a gente está enfrentando agora não tem explicação. Sabe por que não tem explicação? Porque não é só vento. Meu corpo está todo arrepiado. Porque não é só tempestade. Sabe por que não tem explicação? Porque dentro dessa tempestade existem demônios. Só que nessa noite eu sinto Deus, Ele me manda dizer: Bruno, eu não vou apenas acalmar o vento, eu vou repreender os demônios escondidos dentro do vento. Eu queria pelo menos meia dúzia de crente comigo aqui. Eu não vou apenas acalmar a tempestade, eu estou repreendendo os demônios que se esconderam dentro dessa tempestade. Eu não sei se eu tenho algum crente para receber essa palavra, mas eu sinto no meu espírito dele dizendo na minha boca: eu estou indo lá naquela casa agora, eu estou entrando lá naquele quarto agora, eu estou indo lá naquele escritório agora, eu estou entrando lá naquele escritório de advocacia agora, eu estou entrando na papelada na mão daquele promotor que está parado há 12 meses agora, para dizer: eu estou repreendendo
os demônios. Eu acalmo o vento, mas repreendo os demônios. Eu acalmo a tempestade, mas eu repreendo os demônios. Eu não sei se você tem fé para crer, mas se você não tiver, vai pela minha, porque eu tenho. Levanta a mão se você pode, para receber essa palavra liberada da minha boca. Ele está repreendendo os demônios agora. Agora. Se localiza mais ou menos aí. Estende a mão na direção da tua casa. Se localiza mais ou menos. E estende a mão na direção da tua casa. Se você não consegue se localizar, levanta a mão para o céu, que Ele sabe o teu CEP. No teu lugar eu já estaria orando agora. Eu estaria liberando uma palavra para aquela casa agora. Porque o Senhor está dizendo na minha boca. Da minha boca Ele está dizendo em forma de profecia. Às 21h33, eu estou indo lá naquela casa agora. Eu estou acalmando o vento. Eu estou repreendendo os demônios. Ele está entrando naquele portão agora. Ele está entrando naquela cozinha agora. Ele passa naquela sala agora. Ele vai pelos corredores daquela casa agora. Ele entra nos banheiros agora. Ele entra no quarto agora. Ele passa no quintal agora. Ele sobe e desce aquelas escadas agora. Ele passa pelos muros daquela casa agora. Ele está dizendo na minha boca: eu estou repreendendo os demônios agora. Toda resistência está caindo por terra agora. Todo levante está caindo por terra agora. Toda tentativa de represália do inferno está caindo por terra agora. Será que tem alguém para receber essa palavra? Eu estou sozinho aqui, deixa eu estar. Eu estou acalmando os ventos. Estou repreendendo os demônios. Acalmando os ventos, repreendendo os. Ela vacavacé. Ele manabado godobobosi. Ele está acalmando os ventos e está repreendendo os demônios. Não à toa que ao acontecer isso, o texto diz: e houve completa. Respira fundo e diga assim: completa. Não, irmão, diga completa. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar em alto mar, mas nenhuma tempestade de uma hora para outra torna-se bonança. Há um processo natural de apaziguamento das águas tempestativas. Só que Deus manda e eu obedeço. E aquele que é o dono dessa casa me manda dizer para a alma de alguém: não será processual, será repentino, será abruptamente. Dormiu com tempestade, acorda com bonança. Assim diz Deus na minha boca: haverá completa bonança em uma só ordem. Acalma-te, vento. Tiago, eu sinto no meu espírito ele indo em algumas casas, em algumas geografias, em algumas realidades e dizendo: acalma-te, vento. Porque vai ser tão lindo e tão assustador o que vai acontecer lá a partir de hoje, que a única coisa que vocês vão conseguir dizer naquela mesa é: quem
Quem és que até o vento e o mar lhe obedecem? Quantos creem nessa palavra?